o governo vem anunciando desde o início, desde a posse de Temer, que o foco é o controle de despesas para equilibrar o orçamento da União, para equilibrar os gastos públicos, reduzir os gastos públicos e tudo mais. Sem entrar no mérito, porque muitas dessas categorias, por exemplo, na área da educação, já vinham demandando reajustes salariais há muito tempo e estão num patamar salarial muito ruim, não só muito defasado, mas também muito ruim na sua base. Há outras categorias, no Judiciário, por exemplo, no Ministério Público, por exemplo, onde a realidade salarial, ainda que do ponto de vista dos reajustes, esteja muito sacrificada também, mas os valores, os padrões salariais são outros, mais elevados, mais qualificados. Seja como for, numa categoria ou noutra, havendo razão, mérito para que se conceda o aumento, sem entrar nessa discussão, o que de certa maneira, pegou todo mundo de surpresa na área da economia, é que ninguém imaginava que o governo fosse conceder um aumento dessa expressão no volume, de 56 bilhões, o Globo diz que são 64 bilhões de impacto nos cofres públicos diluídos até 2019, ou seja, diluídos até amanhã, né? E tudo que está sendo feito em nome do ajuste, ou sinalizado em nome do ajuste, ficou meio confuso por conta dessa iniciativa, Orengo. O curioso aí a registrar é que, segundo gente do próprio governo, a explicação para essa iniciativa generosa, que foi aprovada ontem na Câmara com o aval do Planalto, que só se faz hoje coisa na Câmara com a maioria que o governo tem, e foi essa maioria que aprovou. Para tê-lo feito, não o fez a revelia do Planalto, está notório que fez com o endosso do Planalto, Orengo. E aí o que me surpreendeu adicionalmente, além do aumento em si, né, em pleno clima de ajuste fiscal e tudo mais, é que o governo teria justificado nos bastidores essa iniciativa como uma forma de aplacar a pressão dos sindicatos, a pressão do PT também, mobilizando setores do próprio servidores públicos e tudo mais para pressionar, criar problemas para o governo. E se assim foi, reforça-se a observação feita estes dias ali na Folha de São Paulo, peço desculpas porque não lembro qual foi o autor da observação, de que o governo Temer parece estar refém de fatos, ou seja, está agindo a reboque de fatos, né? Ou de fitas, também agindo a reboque de fitas. Orengo, o que explicou aí esse aumento com o aval do Planalto, com um impacto dessa dimensão, para ficar entre os números que vários jornais estão publicando hoje, algo em torno de 60 bilhões de reais em 3 anos. O que pode ter explicado isso? Qual é a explicação disso em pleno ambiente de ajuste fiscal? O impacto político, viu, Bocha? Além da questão econômica, a questão que prevaleceu aí na votação é a política. Os servidores tinham uma postura muito crítica ao presidente Michel Temer e agora devem mudar de postura com essa aprovação. Será que eles acreditam mesmo que a parte crítica dos servidores, se forem entendidos todos como uma categoria una, tá certo? Que pensa politicamente e age politicamente da mesma forma, o que não é uma verdade. Os servidores são milhões e, obviamente, dentro desse grande universo há movimentos distintos e graduações distintas de posicionamento em relação ao governo. Mas supondo que eles fossem, ou que sejam uma única força que pense e haja do mesmo jeito, será que o governo acha sinceramente que aqueles focos de pressão e de mobilização política no âmbito dos servidores, das associações, dos sindicatos, dos setores mais mobilizados, mais ativistas dos servidores públicos, se tornarão agora dóceis ao governo Temer, deixarão os muitos que têm relação mais próxima, política, de posição ideológica e tal, ao PT, que são grupos de servidores que se formaram, se organizaram para militância, para corporativa, militando no PT, próximos do PT, ou de partidos que compunham a
base política de Dilma, será que eles acham que agora o aumento aplaca isso, Orengo, serena isso? Desaparece o que há de componente político na mobilização e na insatisfação dos servidores? Tem uma parcela não, viu, Boechat? Por exemplo, a CUT, a maior delas, né, não vai baixar a guarda, né? Tem uma ligação muito próxima aí com o antigo governo, com o Partido dos Trabalhadores, não baixa a guarda. Sim, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, se deram... Só para eu entender a lógica. Aliás, quem disse que o governo Temer parece estar a reboque de fatos e fitas foi o Bernardo Melo Franco, da Folha de São Paulo. Um abraço para ele, essa apropriação aqui de sua frase. Parece mesmo que o Temer está a reboque de fatos e fitas, porque, veja, se havia algo, meu caro Orengo, que ninguém imaginava que pudesse acontecer, neste momento em que está se falando de ajuste fiscal, que se aprovou o novo déficit de 170 bilhões, corrigiu-se o déficit, que liberou a DRU para poder permitir ao governo trabalhar com o que lhe resta de dinheiro em caixa com mais liberdade, que se anunciou uma série de medidas aí de contenção e tudo mais. Ninguém imaginava, repito, uma manobra com o consentimento do Planalto, com um impacto dessa envergadura nas contas públicas. A explicação que o Orengo endossa é política. Foi uma ação feita para reduzir a pressão de grupos de servidores ou de sindicatos, associações de servidores e tal, sobre o governo. Pressão esta que não é apenas salarial. A motivação não é trabalhista única e exclusivamente, é também. Mas ela é uma motivação política, como sempre foi. E uma motivação política com forte presença da militância petista nesse ambiente, como sempre foi. Nada de ilícito nisso. Mas sempre foi assim. Será que eles estão dando um aumento achando que isso aplaca essa militância? Aplaca a pressão que o setor organizado politicamente dos servidores vai exercer? Sabemos todos que exercerá sobre o governo Temer. Parece que foi mais uma jogada planejada a reboque dos fatos e não com o planejamento que se imagina num governo que tem uma crise pela frente brutal. Está aí com esses 100 bilhões de reais que vai receber de volta do BNDES, sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União. Parece que já não é tão garantido assim que a coisa possa ser aprovada. Tiveram que recuar em outros cortes. Não estou apoiando os cortes, por favor, pelo amor de Deus, não comece a escrever para cá. Está apoiando, não estou apoiando, estou analisando a situação. Vejam, o Temer ontem disse, não mexeremos nos recursos da saúde e da educação. Maravilha. Acho que não pode mexer mesmo, não. Mas ele disse, não mexeremos. Então, salve esses dois setores. Minha Casa Minha Vida. Tinham anunciado redução das despesas, dos desembolsos do Minha Casa Minha Vida. O ministro que assumiu ontem, não me lembro qual das pastas, meu caro Orengo. Transparência. Alguém falou, naquela sequência de posses de ontem, alguém deu lá uma declaração, algum ministro, está dizendo, não tem, vamos retomar imediatamente todos os projetos que estão parados ou em construção do Minha Casa Minha Vida. Então, Caixa Econômica. Caixa Econômica, boa. Da Caixa Econômica. Esse é novo presidente da Caixa Econômica. Então temos saúde e educação fora do corte, maravilha. O Minha Casa Minha Vida fora dos cortes, maravilha. O BNDES em dúvida se poderá devolver os 100 bilhões que o governo necessita do banco para ajeitar um pouquinho algumas coisas básicas. Agora um aumento de 56 bilhões em 3 anos para os servidores públicos. E aí eu pergunto, de onde é que o Temer vai produzir esse ajuste? Vou dar aqui uma resposta especulativa. Vai ser no imposto. Porque se não vai cortar despesas, como não está acontecendo na escala necessária, não tem como. Não vai cortar despesas, é o que está sendo sinalizado. Não vai aumentar a arrecadação, porque a crise não deixa. O PIB saiu ontem, mais uma queda, etc. e tal. E não tem de onde tirar dinheiro sem ser na arrecadação. De onde vai ser? Vai ser aumento de imposto. A cada anúncio desses e a cada recuo que aparece no próprio receituário de uma política de impacto, de contenção de despesas, a cada surpresa dessas, vocês podem estar certos de que aumenta o terreno, a fertilidade, terreno fértil
para o aumento de impostos, que é de onde vai acabar sobrando. A única alternativa nas mãos do governo vai ser aumentar impostos. Vamos ver se eu mordo a língua, tomara que morda.